Olá, estamos aqui para mais um podcast hoje. Eu não vou dizer não, mas eu acho que nós vamos rir muito, porque quem está presente. Vocês vão babar, tá? Porque todo mundo gosta dele. E é assim, exceção, porque aqui não vem padre, não vem homem quase, só vem as mães que oram. Então hoje a gente vai abrir uma exceção, então já corre, curte, compartilha, ativa o sininho, manda para todas as amigas, para todo mundo que vocês conhecem, porque isso aqui vai bombar hoje, hein? É para ser... Eu tô aqui de espectador, igual vocês, tá? E aí, nós estamos aqui com o padre. É assim? Não, peraí. Com um padre. Mas esse padre é todo especial. Por que que é especial para nós? Eu não sei, estamos na base, né? No início do movimento ali das Mães que Oram. Ficamos juntos quanto tempo? Acho que 8 anos. Isso tudo? Nós ficamos 8 anos, seu amigo Eu te entrou. tolerei 8 anos. 8 anos também. Eu lembro o dia, eu sou ruim de memória, mas eu lembro o dia que a Ângela, não sei em quem que você foi, lá na minha ex-paróquia, na Perpétua Socorro, para uma reunião que ela tinha falado com o Dom Luiz, e aí ela queria uma orientação, porque ela não sabia de nada. Não sabia de nada em termos de igreja, estrutura, movimento, nem nada. E ali começou, depois logo em seguida veio o Encontro Nacional, né? Foi isso. Vamos relembrar aqui, padre, que é importante a história para a turma que está aqui. Nós estávamos no centro de convenção para o lançamento, antes disso, para o lançamento do livro Mães que Oram pelos Filhos, Tudo Pode Ser Mudado. O senhor fez uma pergunta para mim, o que eu estou fazendo aqui? O senhor lembra dessa pergunta? Não faço a mínima ideia. Ele não tinha noção, porque Mas ele aí estava lá. já tinha conversado antes comigo na paróquia. Não, só tinha tido o grupo, o senhor já tinha um grupo Tinha um grupo lá. na paróquia, Tinha um Perpétua grupo Socorro. na Perpétua. Era o terceiro grupo, parece. Era o terceiro grupo, mas não tinha nada de movimento. O senhor era coordenador de da pastoral pastoral. da Arquidiocese. Aí o senhor estava lá, o Dom Luiz estava. E o Dunga fez uma profecia, que dali estaria saindo um movimento. E o Dom Luiz fez uma recomendação para o senhor, que o senhor olhasse a filha dele. Falou comigo, da agora para frente eu não tenho competência mais, é com o padre Anderson. Aí nós marcamos e eu fui para a paróquia. Foi na paróquia, apareceu um mar de gente, mulher lá. Eu nunca estou sozinho, você primeiro. E ali me pegou assim de surpresa e tudo mais. Perguntou se eu poderia estar junto no início. Vai, vamos. E aí logo em seguida veio o convite, não sei se você já sabia do Encontro Nacional, acho que não tinha Encontro Nacional ainda. Encontro Nacional, não. Tinha nada, e começamos a conversar e dar a ideia para ela do que é pastoral, o que é movimento, né? Na igreja, a pastoral é aquilo que compõe a própria igreja. Por exemplo, a catequese é uma questão pastoral. A liturgia é uma questão que permanece. A pastoral é algo que faz parte da paróquia, como sentido, né? Movimento, geralmente, é algo, um carisma que vai surgindo, que geralmente vem de fora, não vem da paróquia, vem de fora de um fundador, de um carisma próprio do Espírito e que perpassa a história da igreja, fica por um tempo. Por exemplo, catequese nunca saiu. Sim. Liturgia nunca saiu. Outras coisas são próprias, juventude nunca saiu. Casal nunca saiu, são coisas fundantes de uma paróquia, existencial. E existem os movimentos que são transitórios, que pode ficar durante 10 anos, 100 anos, 200 anos, pode ser um tempo. É um período que o Espírito sopra para aquela necessidade local. É chamada de movimento que nós temos na igreja. Alguns permanecem um tempo maior, outros têm um tempo um pouco menor. E esse movimento, na verdade, ele surge, a Ângela não sabia de nada que era disso, né? Não conhecia nada de estrutura de igreja nesse sentido. E eu, como coordenador de pastoral, então vou dar umas orientações para ela, o que significa cada uma das coisas. E aí vai surgindo as necessidades. Aí, como pároco, porque o movimento, geralmente pároco, não gosta muito de movimento. Verdade. Por quê? Porque foge das suas instâncias de poder... De controle. Não de controle, de orientar. Geralmente movimentos, eles têm as suas próprias orientações que vêm nacional, por exemplo, depende do tipo. E aí é ruim para nós, párocos, que a gente simplesmente recebe e não gere nada. E eu falei, não, vamos fazer uma carta pedindo a solicitação do pároco, só pode entrar assim, assim, assado, que quando for trocar liderança, coordenação, que tenha no mínimo, é o padre que decide. Tem movimento, por exemplo, que nós párocos não sabemos de nada.
E não tem autonomia Nenhuma. Não, Eles foi mudam, até hoje eles no mudam, movimento. eles mudam os coordenadores e nós somos meramente comunicados. Isso para um pároco, isso é ruim, porque às vezes quem vem de fora não conhece muito a figura que está ali no dia a dia, e nós padres, não é que a gente quer poder, é que a gente conhece o dia a dia, a gente conhece na confissão, pela orientação, que você tem condições ali, olha, essa pessoa talvez ali o perfil dela não seria legal agora, só que tem movimentos que são independentes, ou serviços. E aí, no caso do PGL, não, como pároco, eu sinto esse calo na vida paroquial. Então, por favor, vincule o máximo possível à estrutura. E é assim até hoje. Pois é, mas isso é importante, Padre, o senhor está falando, porque às vezes as pessoas não entendem por que que a gente pede a carta. Ai, que gente chata essa turma da Nacional, que pede a carta para o padre. Mas o que nós queremos é justamente isso, o calo, porque as pessoas, o padre, ele tem que ser protagonista junto ali, ajudar a escolher a coordenadora e tudo, e muitas vezes a liderança não quer isso. É necessário, e você tendo o padre participante, você tem um aliado. Sim. Em algumas paróquias o padre não permite, beleza? Depende, cada um tem uma sensibilidade. Tem alguns movimentos que eu também não sou muito simpatizante, mas até deixo, sabe? Alguns, se puder ali segurar um pouco, a gente segura, porque a gente conhece um pouco mais a realidade local. O que vai ser bom, o que vai ser ruim, assim por diante. E você tendo a anuência do padre, nossa, o movimento... E desde então, fluiu. Acabou, Sim. explodiu. Fluiu. Você lembra também, Pato, que nós tivemos em Belém, porque agora nós vamos relembrar as coisas, já que nós estamos falando, com o Dom Taveira, que na época, o Dom Taveira, ele estava mexendo com a reforma do Estatuto da Renovação, de acordo com a orientação do Papa Francisco. E ele aí nos deu orientação. Eu não entendia nada, mas ele entendia as orientações. E uma das orientações foi isso, sempre vinculado à estrutura. Porque às vezes questionam a metodologia, por que tem que ser na igreja? Por que não pode ser na casa da gente? E quanto mais vinculado à igreja, à comunidade, à estrutura, é importante. Porque se nós pegarmos nossa história da igreja, pega lá, início do primeiro século, não faça Santo Inácio de Antioquia, não faça nada sem um bispo. Onde está o bispo, aí está a igreja. E assim por diante. E nós, párocos, padres, estamos ligados a um bispo. Então você está ali ligado a um bispo, à obediência, isso é fundamental, está dentro da igreja. Tem até uma frase, acho que é de Santo Inácio mesmo, prefiro errar, né, entre aspas, né, mais ou menos essa, né? Eu prefiro caminhar devagar com a igreja do que ter passos largos fora dela. Então a gente entra na estrutura que não é fácil. Outra coisa que no início também não se tinha claro, não se tinha a estrutura de um encontro. Tá, para fazer o encontro, fazer o quê? O que nós vamos fazer nesse encontro? Você vai vai abrir um grupo na Conchinchina. Como é que vai ser? E aí surgiu as orientações de como fazer um grupo, o que é o horário de cada um. E o grupo também paroquial, o encontro paroquial, o roteiro foi o senhor que fez, você lembra? Que nós estávamos no Pará, olha, agora nós vamos tirar do baú, hein? Antes do paroquial. Primeiro, esse foi o primeiro encontro nacional na Canção Nova, no primeiro ou segundo? Que meu filho ficou com o cinto do nesse, senhor? Não, nesse não. É que no intervalo tinha já as coordenadoras estaduais, um pouco. No intervalo, ela se reúne com as coordenadoras estaduais lá no pátio, lá para dar os informes. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Temos que ter um encontro com essas lideranças. E aí que foi onde surgiu o encontro, então, primeiro, as assembleias das coordenadoras, nós passamos a ter encontro com as coordenadoras estruturados. E vinha para aquele Espírito Santo. E vinha para o Espírito Santo. E aí depois, elas vêm para o Espírito Santo para poder... E aí depois que foi o passo de montar o grupo paroquial. O encontro de um dia. Porque você lembra que eles falavam com a gente que as mães que estavam ali no grupo iam chegando e não sabiam o que era aquilo. Aí aquele encontro foi o senhor que montou, passo a passo, mostrando assim, quais eram os pontos mais importantes do movimento que deveriam constar lá. Teve um dia que ele foi lá no encontro do grupo fundador, dia de grupo normal, e eu que ia falar alguma coisa. Aí já sentou, falei, ai meu Deus, misericórdia.
Aí eu tô lá na frente, eu falei, não, porque então, Alex... Aí, querida, você tá falando errado. Dá licença, tá falando errado. Eu falei isso, não, mas Falou! desse jeito não. Falou, eu falei, ai, gente, desculpa. Ô, padre, mas sabe por quê? Porque era um grupo que a gente tinha tanta É menor, intimidade com o senhor, e a intimidade também, para um corrigir o outro, né? Assim, lembro dos encontros nacionais. Somos- 6 meses antes, a Ângela ir lá pra casa, ou pra minha paróquia. Geralmente em casa Era em seria, né? casa, queria comer a comida gostosa da E aí menina. ficava uma tarde, 6 meses antes, pensando no encontro. E aí a gente pensava tema, pensava a estrutura, a palestra, tudo, e quem Quem chamar. foi chamar? Pois é, padre, eu tenho uma notícia para o senhor agora, para o senhor ficar feliz. Agora a gente faz com 11 meses antes. Acabou o encontro, Começa a fazer o outro. elas já começam a perguntar para a gente assim, qual é o tema do próximo ano, porque elas precisam de trazer. E outra coisa que foi interessante, os encontros estaduais estavam meio ainda sem uma orientação, perdidos. E eu falei, baseando um pouco na renovação carismática, que tem um ENF, não é isso? Sim, Ela tem um ENF e depois vai se aplicando ao longo do tempo. dos estaduais, né? E aí você tem o encontro nacional, e do encontro nacional depois vai permear os encontros estaduais, não é isso? É isso vai ser uma aí. repetição, entre aspas. É isso aí, do encontro estadual. E ficou também, padre, essa parte do ENF do senhor, porque no encontro das coordenadoras, a parte da manhã é formativa. Isso. Depois que tem assembleia, porque isso também é importante se relembrar, porque as pessoas às vezes vêm acontecendo e não sabem de onde nós tiramos. Mas era muito da prática, né? A gente ia para os encontros estaduais e aí na conversa de aeroporto, na conversa Nossos aeroportos eram ricos de ideias. a gente conversava, Ângela, é melhor fazer isso, tal. Ou seja, foi muito natural. Foi. Muito natural. E muito. Eu comparo muito o movimento como. Eu falava com você no início, as missões de São Paulo, né? São Paulo, quando começa a fundar Atos dos Apóstolos, quando ele faz as viagens missionárias, ele passa por cada lugar, em cada cidade, funda uma liderança, deixa ali, e depois volta visitando, e depois escreve cartas para elas. E aí eu lembro que eu falava com você de escrever uma coisa para as pessoas, cada mês que seja, como um movimento Focolares, acho que é Focolares, não sei qual é o movimento, que tem isso também, de você, a fundadora, de fazer uma comunicação mais direta. E daí foi muito natural, as coisas foram surgindo. Eu não escrevi a carta, mas eu tenho uma lista de coordenadoras que, de tempo em tempo, eu mando para elas alguma coisa de direcionamento. Então, por exemplo, carnaval. Algumas coisas que vão acontecer não é uma carta, porque acho que eu não tenho muita paciência para uma carta, mas para um zapzinho. Um dos projetos que surgiu no aeroporto, que acho que não foi executado até hoje, eu acho que não foi, não lembro. Vamos ver. Era um livro só de tipos de oração. Que é o senhor, que nós fizemos. Não, nós Que fizemos o depende levantamento. dele. Ele fez o levantamento de todos os tipos de orações possíveis, entendeu? Sim. Temas, de vários motivos, para depois construir a oração. Nós não fizemos. Então nós vamos fazer. O senhor vai para o menor ano e a oração. Estamos no ano da oração. Não, e o padre pegou o início da música do movimento, lembra? Ah, lembro. Inclusive na Canção Nova. E a cara dele para nós? Pode lembrar a sua cara para nós? Quando? A música? Quando era a gente afinava, Ah, a cara precisa Lá no palco da Canção Nova era a gente que cantava. Ali, inclusive, surgiu o projeto de eu ser backing vocal dele, que até hoje não não foi foi realizar. Né? Mas foi ali na Canção Nova que a gente cantava, depois ele fazia o show e a gente ficava lá o dia todo cantando uns negócios que... E ela tenta me fornecer macarrão lá pra casa. Eu tento comprar Com macarrão. mas Maravilhoso, por cantando. sinal, Mas o Sarlone. senhor não aceita. Não. Não adianta. Não adianta. Mas eu lembro que no encontro nacional, a identidade visual de vocês ainda não estava definida. Ai, legal. Vocês fizeram essa logomarca que é hoje pro grupo de vocês. Sim. Isso. E aí foi no encontro nacional que teve, cada um foi com uma logo diferenciada. E a primeira vez que eu vi a logo de vocês, achei feia demais. Achei estranha, não sei o que e tal. E aí, passado isso, vocês definiram essa como a identidade. A identidade, né? Que a gente acostumou com ela. E Mas achei bonita aí- até depois. Aí, em Foi Alagoas? Foi Alagoas.
em Alagoas, estamos eu e Padre Andes num cinema, porque o encontro foi num cinema. Uma sala de cinema. Numa sala de cinema, aquela tela de todo tamanho, aparece a nossa A logomarca. logomarca ficou de fundo o tempo todo, enquanto estava sendo feito o encontro, a pregação e assim por diante. E eu no primeiro banco, junto com a Ângela, alguém estava pregando, não sei o quê, e eu parado de baixo assim, olhando para aquela imagem, né? Aí ele apaixonou. É. E aí daí que eu comecei a fazer a leitura espiritual eu teológica. Só lembra? Que Lembro. Não, que eu falei. Tinha até uma pregação. sobre Não. Logomarca. Eu ia pedir porque tem esse Tem texto. A pregação então. dele se transformou num texto e no texto se transformou na escrita da logomarca. O que ele escreveu hoje é a definição da nossa logomarca. O pessoal que fez a logomarca nem acreditou. Eu falei fumou um baseado Ele naquele repetiu dia. coisas que ninguém tinha visto. Não, mas então. o olhar de um teólogo. Lembra de alguma coisa que você Lembro. viu? O olhar de um teólogo, você vai olhar a natureza, a sociedade com olhar, né, teológico. Quem fez aquilo não tem noção alguma, nenhuma, né? Mas como eu como professor de teologia, então eu fiz uma leitura. Se fosse talvez um arquiteto, teria outra leitura, Sim. entendeu? Então eu vi elementos ali, por exemplo, o dedo da imagem, né? Os dedos são tortos, né? Os dedos são tortos. Ela é assim, como é que é? Assim. Ela é assim, ó. Ela É. Meu dedinho é torto, Assim. morri de mim. Ela é assim, é abertinha assim a mãozinha dela, né? Então aqui tá 3 e 2, né? 3 e 2, né? O desenho tá aqui. Então na teologia, 3 e 2, a gente faz muito, os ortodoxos fazem muito isso, né? Que é a trindade e a humanidade e divindade de Jesus Cristo. Jesus humano e divino, e aqui Pai, Filho e Espírito Santo. E aí comecei a ver que o dedinho dela, Na frente aí. Na frente, pequenininho. isso, o dedinho dela é separado da Trindade. Aí comecei a olhar também a coroa. E aí que eu vi a coroa dela, a auréola que seja, tinha 27. Gente. E justamente E aí é 27, e já está no Brasil inteiro. estava no Brasil E era inteiro. 27 estados, ou seja, com o Distrito Isso. Federal. E aí comecei a olhar o cálice, a cabeça formava com o corpo um cálice, formava a hoxa. E o M dela forma como se fosse uma espada. Uma espada traspassará o seu peito. E assim foi. Pega o texto lá. Legal, quem fez a logomarca. Não, a menina perguntou, eu falei, não, Tipo, não é se uma preocupa, não. agência super É uma agência conhecida. aqui, Inclusive a Vitória. cor, a mudança de azul, no caso para Era um o azul, dourado, é. a mudança de cor. Jesus está numa cor diferente de Maria, a divindade, a humanidade, foi tudo. Fui lendo na hora ali, ó. Não, o senhor lembra do menino que a etiqueta tá atrás? Ah, é. Pra mim, assim, a hora É que ele falou, eu verdade. falei, não, ele baseou agora. Não é possível. É como se viesse de costas, não é De isso? costa pra mãe, não é isso? Ou de frente, não lembro agora, não dá pra ver aqui A não. coisa tá ao contrário. O Não dá pra menino ver tá aqui, com não. com a etiqueta pro lado de fora. É. E aí, ele de costas pro mundo, né? Muito legal, assim. Foi um Não, momento. foi mesmo, isso foi muito legal. Foi Não. muito legal. Foi muito interessante essa ideia. A Nossa Senhora, o senhor lembra da Bem, escolha da eu Nossa adoro Senhora? essa história. Eu lembro onde nós estávamos, mas eu não lembro tudo que eu falei. Ela que lembra O senhor melhor. não lembra? Estávamos na estrada de São Paulo, indo para, acho do encontro para o Encontro aeroporto. pro aeroporto. Nesse caminho, e você falou O senhor sobre... falou comigo que todo movimento tinha que ter uma padroeira e uma copadroeira. Porque o que me marcou, padre, foi a resposta do senhor e o carinho que nós temos um pelo outro. Assim, a autoridade, a hora. Porque a gente brinca muito, mas na hora que era a autoridade do diretor, como que isso funcionava comigo. Então, aí eu falei, Nossa Senhora de Fátima. E aí o senhor fez uma pergunta, porque isso é importante para mim depois no movimento como aprendizado. Eu falei, porque eu rezei muito pelo anjo. A resposta do senhor eu nunca esqueço. Eu não estou falando de você, eu estou falando do movimento. Bem Essa- delicado. do Sim. jeito próprio de nós ser isso. Mas se a gente parar para pensar, essa frase ela é um pilar para o resto da minha vida no movimento. Porque tudo que eu vou fazer, eu penso nessa frase do senhor. Por isso que eu gosto dessa história. Porque não está falando de mim, está falando do movimento. Então, uma coisa é a identidade pessoal do fundador, que às vezes se mistura com o movimento, né, o surgido, ou às vezes caminha um caminho diferenciado, né?
E como foi? Aí vem surgir, de onde surge a Salete? Aí a Salete depois. mais. Aí eu conto para o senhor, porque até hoje eu não lembro porque que eu lembrei da história. Eu lembro da história lá do Rio Grande do Sul, que foi uma coisa comum. Não foi assim, não ter fogos. Nós estávamos lá, eu fiquei de frente da Nossa Senhora, as lágrimas caíam, o padre botou a mão no meu ombro e falou, mulher, por que chora? Eu olhei para a cara dele e falei, que santa é essa? Com a minha delicadeza, né? Que hoje está melhorando. Ele falou, não, é Nossa Senhora de La Salete. Eu conto isso e na hora, o senhor nem sabia quem era. O senhor falou, Não. é ela. Ela, porque podia ter sido Nossa Senhora da Penha, que poderia, entendeu? Então, assim, essa mão de Deus, por isso que eu gosto dessa história. E eu ainda errei na segunda, o senhor lembra? Santa Mônica? É, que eu peguei e falei, o senhor falou, agora é a Copa Padroeira. Aí eu pensei e falei, Santo Agostinho. Ele falou, não, é um movimento de mulheres. Eu falei, a mãe dela. Ele falou, fecharam. Uhum. Então, assim, a naturalidade de nós estarmos num carro, Não, e Conversa- a mensagem de Nossa Senhora de La Salete, quando você lê hoje e vê, é perfeita. Essa é como se fosse para o movimento. É uma coisa interessante, nós somos muito parecidos, eu e Ângela. Deus fala conosco no dia a dia, no movimento. Nós não somos de ficar parados, né, Ângela? de De jeito. ficar horas ali parado, meditando, rezando. Inclusive, as No- pregações que eles faziam eram feitas no voo, tá? Para contar para vocês uma historinha de bastidor. Então, Deus fala com a gente desse jeito. Nada contra quem fica, pelo contrário, é o jeito que nós entendemos, o jeito que Deus fala com a gente. E que Deus nos usa da forma que nós somos, né, Padre? Então, muita coisa foi no aeroporto mesmo, no avião, foi muita coisa. Não era em oração ali, vamos rezar, nosso discernimento vinha muito assim. Em função daquilo que é Insight. certo ou errado. E era engraçado, porque você vê, quando ele falou que era Nossa Senhora de La Salete, eu poderia ter reagido. Eu falei com ele, é ela. Porque a gente tem também uma sintonia, né, Padre, nesse discernimento, que Deus parece que fala nisso. Mas tem um fato engraçado, fala em discernimento. Conta para a turma dos nossos aeroportos, já que nós estamos falando de aeroportos, nós temos uma história boa de aeroporto. Mãe, olha só, imagina um garotão aqui com uma senhora. Pra lá e pra cá, almoçando, sentados juntos. Quer dizer, assim, a gente ficava, às vezes, horas no aeroporto esperando. Aí íamos almoçar, aí eu tomava uma coisinha ali, aí tava os dois lá, né? Imagina o povo olhando de fora. E na hora que você entrava comigo? Na hora da entrada do embarque, né? A senhora terceira idade, pós com um acompanhante, entrava junto. Eu imaginava, Ângela, imagina que o povo não tá pensando da gente. Aquela senhora tá pensando que é garotão. Deve ter sido. Aí eu pensava, aquela senhora tem bom gosto. Não, isso há O quase garotão. 15 anos atrás, pensa. Nem cabelo branco tinha. Gente, mas melhor que eu e ele ríamos com essa história. E aí ele resolveu contar isso em Sergipe. Lembra, Em Padre? algum lugar, não lembro não. Ele resolveu contar esses... As mães ficaram bravas com ele. Você tá chamando a tia de velha? Falei, mas eu sou. Foi muito marcante, A né, gente ia Padre? direto no aeroporto, é uma experiência interessante. Outra coisa que foi o curso gravação, né? Lá na Canção Nova. Vamos cantar da gravação? Tem muita coisa. Na gravação, selecionou-se então o texto, como é que chama? O texto principal. Mas conta Pelos antes. filhos. Não, conta antes. Padre, nós vamos num leito, no ônibus leito. Vamos no ônibus Leito leito-cama. Leito-cama. Foi isso que me Avião vendeu. foi. Não foi um leito. Comercial, janela aberta. Eu tenho dificuldade de dormir. E em viagem, muito, muito dificilmente. E aí eu tinha um dia complicado, passar a noite para poder gravar no dia seguinte. Ou seja, isso é complicado. Aí me ofereceram, então vai ser leito-cama. Cheguei lá, não era. Não, mas era pra gravar o quê? Era gravar. Calma, para gravar o CD. Aí não consigo dormir. Falei, toma um Dramin. Misericórdia. Dei um Dramin para ele. No dia Não seguinte, levantava, não. ele não acordava. Padre, É difícil. aí chegamos para gravar. Chegamos pra gravar lá, aí tinha as músicas, né? Da Flávia, outras mais pessoas, da Valéria, tudo pra gravar. Sâmia, Isso. E depois teve tava no dia da gravação? Você tava. Tava. Você tava, E depois teve a gravação do terço, Uhum. né? do terço. E aí gravamos a introdução. Quando ia gravar
em vez do Pai Nosso, que tem aquela introdução, Aham. e a Ângela vai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Eu falei, não, Ângela. Por que não, padre? Não é Ave Maria. Como é Ave Maria, padre? Não, Ângela. Terço mariano tem terço mariano. É outra coisa. Como? Não, Ângela. Mãe joelho, não é que é? Mãe joelho, filho de fé. Ah, mas não pensamos isso não. Na minha cabeça estava sempre isso. E aí parou no maior. Fomos Não, pra isso lá. ainda tem Abra o Meu Coração. Sim, Deixa mas o nós Espírito fizemos Santo isso a partir da música, música. sentado. na hora. Na cabeça dela seria Pai Nosso de Maria. Só teria a meditação lá gravada e pronto. Aí tirou da música. Não, aí conta que eu comecei a rezar, e eu, como não tinha o costume de rezar a terça, minha cadência não funcionava. Lembra? Aí você virou para mim e falou: você não dá, não. Chama reforço. Aí vocês vieram rezar comigo. É, uma dezena com ela, outra dezena com vocês. Valéria. Mais Isso. gente. Ô, padre, mas isso é bom para as pessoas verem que a gente começa sem saber fazer nada e que tem que ter humildade, porque eu podia ficar emburrada, falar, não, o texto tem que ser eu. Rezou todo mundo e eu aprendi a rezar texto. Toda vez que eu vou rezar em algum lugar, eu lembro da cadência. Uma das coisas que eu falo, já falei com você várias vezes, que é uma qualidade hiper que você tem, que é a questão da obediência. Ela consegue realmente, um bispo falou, um padre falou, filha, Acabou. acabou, entendeu? Ela pode precisar nem concordar, mas Isso é uma exigência que o movimento tem com todas as coordenadoras de grupos. porque ela é assim, porque depende É. do exemplo, né? Para poder ser feito, né? Isso é importante demais. Mas eu acho que isso é importante, padre. Por quê? Porque se eu ver quanta coisa a gente teria feito errado se não tivesse tido obediência. Eu não entenderia naquele momento, né? Nós tomamos uma decisão de consenso ali. Mas se eu ver, olha, Salete, porque para mim, quando a gente traz o exemplo da Salete, porque o impacto dessa decisão, ela é 100% na espiritualidade do movimento. Entendeu? Então, assim, uma decisão que nós tomamos lá atrás, ela impactou 100% na espiritualidade do movimento. Se eu não tivesse sido obediente, quantas outras coisas eu briguei com o senhor? Ah, todo dia, gente. Mas, assim, naquilo que é do movimento, como que Deus fala. Por isso que eu acho importante as pessoas entenderem. E nesse negócio, vou rezar, nós dois temos aflição, né? Sim. Quando você convida alguma coisa que a pessoa, vou rezar, vai rezar nada, nós estamos em oração. Nós somos o dia inteiro. Marta, gente. Nós somos profundamente Marta. Não quer dizer que seja negativo, né? É, Não, não certo. não seja negativo. Nós temos um pouco de Maria. Nós somos, né? Nós oramos durante o dia. Essa nossa oração pode parecer estranho, mas é a nossa forma que a gente sente realmente Deus, entendeu? Nós somos hiperativos, né? Então Mas a cabeça cria o tempo todo. E que nós sabemos quando é de Deus e quando não é, Sim. padre. E isso é importante, estar em dois, porque aí Confirma. confirma, entendeu? Assim, você tira um assunto lá do baú, que nada a ver na época, o outro fala isso. Agora, a minha discussão com ela Qual é é? difícil, ela tá melhor agora, porque ela é muito autônoma, muito independente. Esse é meu defeito. É muito independente, Autossuficiente. autossuficiente. E aí usa entre aspas, né? Vê as meninas todas como servas. Eu falei, não, o movimento não te pertence mais. A minha briga com ela no início era essa. O movimento não é seu. Era seu quando você ali era sozinha. Agora, quando a igreja abarca e se torna, entra um grupo, não é você que decide. Isso é difícil para ela. Mas agora tá tão fácil, o senhor não tá vendo. Tô até de vez em quando eu tô tendo que acordar e falar assim, que alguém fala assim, a Nacional decidiu. Eu falo, Sério? como assim? A pergunta que é totalmente centralizado, padre. É. Mas eu acho que é importante. Não, que o senhor tá- descentralizado, né? Descentralizado, isso. Mas o que eu acho importante é o aprendizado, é o outro, porque nós temos essa vantagem um com o outro, nós botamos a mão na ferida. Né? Quantas vezes que eu botei a mão na ferida do senhor, por exemplo, a música de São José é maravilhosa, mas lá atrás falei, ai padre, sou compadre, cantor, Não, mas ok, assim- mas como cantor padre, Não, mas eu sempre, a música na minha vida, eu sempre tive consciência muito, até hoje, o consciência senhor muito tá clara. cantando bem. Ah, o senhor melhorou. Melhorou com a graça. Mas eu sempre tive consciência que a música somente me ajudava a chegar onde não chegava, entendeu? Vai ajudar a potencializar. Porque o meu forte é a pregação.
O meu forte que eu vejo no meu ministério é a E pregação. adoração, padre. Tá, mas faz parte, né? Ou seja, né? É o falar, né? Assim, Então, a adoração, por exemplo, eu gosto, assim, quando vai amadurecendo, eu gosto que as pessoas façam esse caminho. Hoje o povo quer tudo muito pronto. Quer que reza por ela, que faz milagre para ela, não quer fazer nada. Então eu gosto de ajudar as pessoas a que elas possam entrar e fazer a experiência profunda de Deus, né? Por isso eu gosto de caminhar um pouco mais pelo silêncio, caminhando a pessoa. Só que hoje o povo quer muito barulho, quer muito sensorial, tudo isso. Então... Mas o meu forte é a pregação. E eu sei que a música é terceiro lugar, assim por diante. Eu sei da minha limitação vocal nesse sentido. Mas eu agora, como tu sabe, eu sou a crítica do Não, ela virou agora Ivete Sangalo. Vai virar cadeira agora? The Voice Kids. Olha, eu tô virando a cadeira agora. O São José ficou muito bonito. São duas músicas. Eu gosto muito da Quando é em Minha Casa. Eu acho que aquela música é nossa, né? Apesar da música ser cantada pelo senhor, aquela música, quando o senhor canta, o senhor está cantando para nós, né? Eu gosto muito da do Santo Agostinho. Ah, te amei. Nossa! Uma vez, foi em Sergipe, ela ouviu a música, né? Aí ela, na adoração do Santíssimo, eu tava sozinho, e ela queria, canta Tarde Te Amei. Eu falei, Ângela, não tem jeito, não tem instrumento, não tem nada. Aí, não, dá um jeito. Aí pediu o instrumental. Pediu back. Eu falei com o senhor, bota back. Trouxeram lá, não tinha. Trouxeram o instrumental, colocaram lá então, né, no aparelho, e aí soltou o instrumental e eu lá, cantando a música. Ela em êxtase. As mães, são 7 minutos de música. As mães não assim, né? Tá, aí daí. Era uma experiência que ela gostou bastante, né? Mas foi estranho você cantar com playback ali, diante do Santíssimo, com um monte de adoração. Gente, mas essa música, quando ele começa, diz ele que é porque tarde Deus me chamou, né? Por isso que mexe Lindo. tanto. Mas é muito bonita. E eu voltei a sentir isso na música de São José. Assim, o senhor estava inteiro na música. Então, eu acho que isso é importante. Teve um dia que a gente foi fazer alguma coisa no Carmelo, não lembro o que foi, que ele cantou no Carmelo. Aí eu Teve um posso show, contar, teve um show do Carmelo em prol do Carmelo. Mas por que teve aquele show? O senhor lembra do meu puxão de orelha pro senhor? As irmãs estavam pedindo ajuda financeira. Mas lembra que a madrinha do senhor do Carmelo falou comigo assim, gente, eu rezo tanto para Padre Anderson sumiu daqui. Aí eu liguei pro senhor, falei, sua filhada, sua madrinha tá lá reclamando. Aí ele tem essa vantagem, ele faz e faz dobrado. Aí ele foi lá e inventou o show para poder... Que elas tinham necessidade financeira e fizemos um show, compramos ingresso para poder oferecer pro Carmelo. Aí nesse dia eu falei assim, hoje eu vou dar uma de doida. Quando ele começou a cantar essa música do Tarde Te Amei, eu falei, eu vou lá, vou pedir um microfone. Você tá brincando? Eu não lembro disso não, Deus me segurou no meu lugar. Vamos lá, Ana Paula, canta comigo agora um belo aqui. Vamos lá, Ana Ana Paula. Quando em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. Viu, gente? Eu não sou boa, Mas é a segunda voz. Não, aí eu tenho que dizer como é que a Becky canta, o que faz. Aí ele só chama, aquela menina da Perpétua. Laila, misericórdia. Vozeirão. Aqui, já que nós estamos dando uma palhinha, canto Tarde Te Amei para elas Não, só o refrão, né? Não, antes de cantar Tarde Te Amei, vamos voltar lá no Rio Grande do Sul. Agora. Dezembro. Rio Grande do Sul. Eu com o Padre Anderson tinha um show e não tinha se treinado o pessoal da música, né? Padre, canta, não posso, não tem o pessoal. Na capela! Ele foi lá e cantou na capela. Foi desse jeito. Cantou na capela. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que estavas dentro e eu fora, Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti.
Estavas comigo e não eu contigo. E não eu contigo. Essa música é de uma freira carmelita da irmã A irmã Kelly. Kelly Da irmã participava, Kelly, onde ela é. participava da Divino Espírito Santo, né? Eu tive a oportunidade até de conhecer. Ela gravou essa música. Então, essa freira fez a letra de Santo Agostinho e a irmã Kelly gravou. E é uma das músicas da minha vida. Só que eu Até porque você sou especialista em Santo Agostinho, né? Mas não foi antes. A música veio antes da minha devoção a Agostinho. A música veio primeiro, e aí eu ouvi a música sempre, só que a música não tem refrão. A música da Kelly Patrícia, ela não tem refrão. Ela é direta. Ela canta a música. E eu sentia falta de um refrão na música, de voltar o Tarde Te Amei. Que o bonito é bater na Tarde Te Amei. E aí, quando eu fui gravar o primeiro CD, e aí eu peguei essa música, pedi a licença, e aí eu dividi a música, brifei o rapaz, o produtor musical, como eu queria os instrumentos, crescimento e tudo mais. E pra mim ficou uma obra-prima pra mim. Eu adoro aquela canção também. Eu também. Rezo muito pra mim, mas assim, ela me toca profundamente. Agora, padre, aí depois de 8 anos, nós dois trocamos um fatídico de um zap. Opa, esquentou. Depois de 8 anos, fogo no parquinho. Nós juntos. Ele pega, passa um zap pra mim assim, está na hora de me trocar. Ah, tá. E eu ia falar sobre isso? Acho que sim, que as pessoas às Tá nessa vezes... terapia. O fogo no parquinho. Sincerão. Porque às vezes as pessoas acham que nós dois brigamos e não foi isso, foi um mal entendido. Houve uma briga, houve um sentimento machucado, ferido. Houve uma ferida, sim, houve uma ferida. Tudo aconteceu quando, acho que foi 2019, quando tive um encontro na Sala das Mães, foi no Galpão Maior, e eu lancei o meu CD. Que eu vendi. Eu lancei o meu CD em casa. Pedi autorização para ela, a canção nova. O amarelinho. Poder vender lá. Para poder vender lá. E aí, ou seja, dava autógrafos, muitas coisas lá e tudo mais. E a Ângela, depois que o encontro acaba, procurava você, você estava lá vendendo CD. Procurava você, você estava vendendo CD. Ele precisava de orientação aqui, você não está mais lá. Você não sei o quê, você tá... Aí vem essa frase, né? Parece que está usando o encontro para poder fazer fama. Aquilo foi uma faca lá dentro. Aí eles começaram a juntar alguns elementos, algumas frases que deram a entender que eu não pertencia ao movimento. Teve um encontro em Vitória que você falou que você não tem um carisma do movimento. É isso aí. Olha como é bom. Você não tem um carisma do movimento. Você disse isso. Eu falei, mas eu não tenho carisma do movimento. Eu sou o padre, eu não sou mãe. Eu sou o diretor. Eu não sou membro, eu sou aquele que orienta. Eu não tenho, a minha fala era nesse sentido. Então você não gosta, não sei o quê, você não participa da gente e tal. E aí quando a ideia que ficou de que eu estava usando o movimento para me promover, aquilo foi muito forte para mim. E aquilo não conseguia, a princípio, lidar com a situação. Porque assim, eu falei com ela, lógico, eu sou um pregador. Potencializar a minha voz, não a minha, é maravilhoso, é o meu carisma. O movimento fez com que eu chegasse a mais pessoas. Não eu, mas o Deus em mim. A forma que Deus comunica em mim chegou em muitos lugares. Não é por vaidade, mas por vocação. Por cumprimento de vocação. Gente, um pregador, ele quer. Como um cantor, ele quer o público, não é por ele, porque ele é um dom. É a arte dele. É arte. Eu falei, gente, com certeza, o movimento me potencializa. Mas eu não preciso disso. Eu posso viver sem. E aí eu decidi, nesse sentido, já de sair. Não, eu vou mostrar que não é isso que eu quero. Não é isso que elas pensam de mim. E daí foi 2020. Acho que foi 2020 uma coisa. Não, pandemia não. Não. Foi antes. A pandemia não estava com vocês, não? Então, foi antes. Então foi 2019. O senhor estava na pandemia. Não. O senhor lembra quando o senhor entrou comendo um sanduíche na reunião que nós já estávamos fazendo? Não, mentira. Isso foi 2019. Que nós dois brigamos por causa do sanduíche? Foi dezembro de 2019, início de 2020. Foi porque foi em 2019, lancei o CD. Eu lancei o CD. E aí depois, em dezembro, aí teve aquela reunião, assembleia. Aí ela foi lá em casa. Aí eu fui na casa dela, então, aí ela pediu de novo, não, padre, fica. Aí ela foi lá, o dia 13,
na Santa Luzia, na comunidade, celebrar o 19 de setembro. Isso. E aí ela fez um vídeo, fizeram um vídeo. Foi mesmo. E eu lá seco. Nossa, Foi mesmo. Foi, celebra ele seco. E ela despediu da gente, despediu de mim, fez uma mensagem, tudo, né? Tudo emotivo. Aí eu parei lá seco. Mas o pai... Aí em dezembro a gente voltou a conversar. Eu falei que, olha, não dá. Não dá, eu preciso... Pra mim vai ser ruim, com certeza. Não vou atingir quando gostaria. Mas eu não sou essa pessoa. Eu não estou aqui usando nada. Essa frase para mim foi a que marcou. Mas, ô padre, eu acho que o legal disso para a gente conversar, né? Porque a gente vai amadurecendo as pessoas, não é isso? E nós nunca deixamos que isso atrapalhasse a amizade que a gente tinha. Tanto que na hora que eu pedi, falei, né? Falei, volta, que as meninas falaram assim, mas você tá... Eu falei, eu não tô com raiva, não... É a forma de lidar, né? Mas que depois de tudo a gente volta juntos, como assim? Resolvido o processo. Ah, não, sim, tranquilo. Entendeu? Isso é bonito, eu acho que isso é bonito em nós, porque a gente resolve e vira a página e começa. Agora, fala a verdade, quando você está conosco, diferente. Fala sério. Eu gosto, lógico que eu gosto. Você... Agora, mas deixa eu só falar uma coisa. Eu lembro dele nas reuniões, que ele falava, meu Deus, é muita mulher falando. Gente, fala uma de cada vez, pelo menos. Mas eu acho que, por exemplo, a frase dele, né, assim como essa frase marcou ele, para mim, né, foi a minha facada no coração, quando ele falou que não era do carisma. Eu falava, como não? Porque isso é dele. Sabe assim, eu não sentia o senhor como um diretor espiritual. Eu sentia como alguém ali, que é a mesma coisa que você está construindo. Estava inserido, né? Porque talvez a imagem que o senhor tinha de diretor espiritual era um. E hoje eu tenho essa imagem separada, eu não tenho essa expectativa que eu tive com o senhor. Mas com o senhor era assim, olhar para uma obra que estava sendo feita a quatro mãos e alguém falar comigo assim, não, eu não. Como não? Como o senhor não está aqui? Não, porque na minha cabeça o diretor espiritual é aquele que vai orientar os caminhos. Não necessariamente é aquele que possui o carisma em si. É aquele que vai discernir, ajudar a discernir a quem tem o carisma. Até porque eu me abria com ela desde o início, ou seja, o encontro é de mulher, de mãe, que traz os maridos, que traz os pais, não sei o que. Não, é mães que oram, é a questão feminina, da mulher. Até eu dizia sempre isso, não há na igreja um lugar para a mãe. Tem apostolado, tem renovação carismática, tem um monte de coisa, mas a pastoral da mãe... Não existe. Não existia. Não existe até hoje, padre. Se a gente parar para pensar, mesmo na cidade das mães, nós deixamos as mães separadas porque o discurso é diferente. Eu concordo com a posição do senhor, do diretor espiritual, mas naquele momento eu não tive maturidade no sentido assim, não era o que eu esperava dele, porque ele era meu companheiro. Uma hora ele era filho, outra hora ele era pai, e de repente eu falo, isso não é meu, como não é seu? Foi no talk show, talk show lá aqui em Vitória, no Encontro de Vitória. Na pergunta, acho que ele fala isso, eu não tenho o carisma das mães que oram. Que é? Como assim? Nossa, ela é a Aline. Mas, ô padre, eu acho que isso é importante para as pessoas verem que os relacionamentos são trabalhados na sinceridade. Ah, sim, acho que é importante. Você pega lá a viagem de São Paulo, por exemplo. Na primeira viagem missionária de São Paulo, ele, Barnabé e Marcos. Na segunda, Marcos não vai. Que eles brigam. Eles brigam. Entendeu? Marcos não vai. E aí depois vai Barnabé, depois cada um separa. Paulo vai para um lado, Barnabé vai para o outro lado. Então, ou seja, acontece normalmente desentendimentos, formas, e a gente vai respeitar, a gente sabe o meu limite também. Meu pai não é esse, eu não sou o proprietário, eu sou aquele que orienta. Se a orientação está sendo, ou talvez não sendo, estou atrapalhando, é hora de sair também. Então, é saber, uma coisa, minha família, meus irmãos, nós temos muito isso, nós temos muito discernimento, no sentido não é a palavra discernimento, é de desconfiômetro. Desconfiômetro, não, desconfiômetro é a palavra. Nós temos muito desconfiômetro. Saber observar até onde você pode ir e não pode ir, entendeu? Aí na hora eu senti, talvez seja a hora. E foi bom.
Foi bom. Mas a gente só falou já de Paulo e Marcos. Marcos quis voltar e Paulo não deixou. Não deixou. Isso é um aprendizado para a vida da gente. Então, né? eu fico na minha. Mas ele já voltou, já fez show. Ele é nosso. O padre antes, eu acho que talvez, padre, o meu erro é a propriedade que eu sinto com o senhor. Eu não vejo ele como eu vejo os outros. Eu vejo ele assim, porque o senhor foi muito integrante. Se o senhor olhar todos os livros, eu falo no senhor. E é porque Por foi quê? de início também, né? Não, e foi a história que nós escrevemos juntos, entendeu? De repente você fala, essa história não é minha, como não é sua? Hoje eu tenho maturidade, mas naquela época eu não tinha maturidade para entender e separar. Hoje, um diretor espiritual não poderia fazer, ou talvez com intimidade a gente faz, né? Vai ser muito bonito. É Mas o momento, né? Saber o momento, a leitura, o que é pra... Isso toca pra frente também, né? Pra frente. Mas nosso tempo está acabando. Ele estava Mas não pode sair daqui sem dizer uma coisa. O senhor tem certeza que Deus pode tudo na sua vida? Sim. Eu tenho até uma frase sobre isso. Deus pode tudo, mas Deus tem um limite. Como assim? O meu querer. O seu querer. O fato dele poder, ele não faz. A liberdade é o limite do poder de Deus. Tem que abrir a porta. Tem. Tem coisas que Deus faz independente do meu querer. Dia, sol, chuva, natureza, beleza. Eu posso até interferir. Mas tem coisas que dependem do meu querer. Então, Deus é todo poderoso, mas há um limite no poder de Deus. Porque se ele fere o meu princípio de liberdade, ele deixa de ser Deus. Porque a graça, a imagem semelhante de Deus justamente está nisso, né? De sermos, a imagem é a nossa possibilidade do não ser. Sim. De querer ser, né? Ou de outro ser outra coisa diferente que seja. Então, essa é a nossa liberdade. Essa é a maior graça que o ser humano tem. Verdade. Depois da vida é a liberdade. Então, ele pode tudo, mas ele não intervém. Então, ele pode salvar uma criança sendo violentada, mas ele não faz. Ele pode evitar tragédias, mas ele não faz. Porque onde entra a liberdade humana, do querer humano e construir consequências das vontades humanas. Ele pode tudo, mas não faz. E essa é uma pergunta Que recorrente, né? que as Porque pessoas- Deus permite, né? Eu lembro que no primeiro lançamento que a Carol deu o testemunho, uma mãe falou comigo, por que curou o filho dela e não curou o meu? Eu respondo muito, eu gosto de falar muito sobre isso. Tanto é que o meu livro, A Jornada, eu trato muito sobre isso, né? Na minha trilogia, eu tento trabalhar essa imagem desse Deus, que as pessoas têm de Deus e o que realmente Deus é. E uma das coisas que eu coloco ali é isso mesmo. O que é a permissão de Deus? O que é a liberdade de Deus? Por que Deus age com um e não age com o outro? Entendeu? Por que Deus faz isso e não faz aquilo? Então eu tento responder um pouco isso, embora muitas vezes nós não temos respostas, né? Não sabemos qual o método dele agir. E o fato de alguém morrer, se eu pedir a Deus que cuidasse, curasse, não é o falimento de Deus, ou não o escudo da minha oração, porque a morte não é a última palavra. É uma palavra. Legal. E para terminar esse encontro, canta pra gente o refrão de São José. Não sei. Ah, não sei. Spoiler. Não, vai. Pode não, já tá no ar já. Não, quando é que esse programa vai no ar? Ah, mas se a gente quiser Não. amanhã. Se Ah, quiser é? amanhã, A ideia é que só vai sair dia 19. Eu sou péssimo. Pode pôr uma musiquinha, não? Um trechinho dela? Em vez de eu cantar? Tá, pode, ué. Pode? Pode, ué. É. Se o senhor Deixa eu colocar adiantar aí. aqui, ó. É melhor. Ah, não, isso aqui é a voz do Adeus. Cadê minha voz aqui, gente? Então, dia 19, dia de São José, 19 de março, lançamento da música. O nome é São José? Simples José. Simples José. E mexeu muito comigo, porque nesse ano de oração, preparação para a oração, ficou muito claro sobre São José, né? Até falei com ele, estou terminando os 3 meses com São José, A consagração. a consagração. Deixa eu pegar aqui o refrão do segundo aqui. Ilumina
meu caminho. Sei que teu amor vai me esquecer. Que tem o pai do Vicky acabou de existir. Na verdade, a letra do Vinícius, nós íamos lançar ano passado, um EP de Natal, não foi possível. Que a gente fez a de Maria, de José e tal. E essa música vai falar o quê? É uma oração de José a Deus. Uhum. Tô aqui, tô de joelhos, eu sinto medo, sinto uma graça, ser chamado, mas ao mesmo tempo tenho medo, solidão. Então, ou seja, vem comigo, seja comigo. Ao mesmo tempo é a nossa oração também. José somos todos nós, ou seja, nós sentimos a graça de ser chamados, mas nós temos medo. Temos medo, é uma graça poder servir ao Senhor, mas da solidão, da dificuldade. Então, ou seja, ajuda-me. Então, é uma música de São José, mas ao mesmo tempo é uma música para cada um de nós, uma oração que cada um de nós fazemos, né? Muito lindo, E o padre. clipe tá lindo. Tá lindo. Nossa, eu sou Ele só, suspeita porque ele só escolheu minha voz esganiçada, mas tudo bem. Como assim? José. Quando a reação fez questão de pontuar só. Ô padre, nós queremos agradecer a presença do senhor, esse amor que a gente sabe que o senhor tem pelo movimento, né? E mostrando que a vida é feita de idas e vindas, né? Mas que o senhor possa sempre estar conosco. Nós te amamos muito, apesar de todas as brigas, a gente Igualmente. se ama. Com certeza. E esse ano eu vou ter alguns encontros estaduais aí de volta. Vai, É. pena que é pouco, né? Podia ser Gente, eu mais, sou né? pároco, gente. Eu tenho que dar conta de muita coisa, né? Podia ser mais, mas também vai estar na Canção Nova, né? Então, os jovens estarão lá. Antes Bom. da bênção, que eu não vou deixar ele sair daqui sem dar uma bênção, né? Lembra de compartilhar, curtir e ativar o sininho para a semana que vem, se você ser avisado do novo podcast. Agora, esse eu tenho certeza que você vai mandar para todo mundo que você conhece, que ficou especial, hein? E dia 19, o lançamento da música de São José. O Senhor seja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre o movimento, sobre todas as mães que agora estão em oração pelos seus filhos, pelos grupos, pelo Brasil e mundo afora, todas as lideranças, dessa paz, alegria, saúde e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau. Beijos.